Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Odete. Hoje estaremos dando continuidade à história de Davi, que fica em Samuel 17. Mas antes iremos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oramos. Maravilhoso, santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento que entramos em tua presença para estudarmos a tua palavra. Que o Senhor venha ser com cada um de nós. Vem nos instruir, nos ensinar a andarmos fazendo o teu querer e em teus caminhos de luz, pois queremos ser cheios do teu Espírito. Nos ajuda, Paizinho, a guardar a tua lei e o teu mandamento, pois queremos ser filhos amados teu, obedientes, Senhor, fazendo a tua vontade. Nos instrui a cada dia, que possamos estar sempre em oração e estudando a tua palavra, para que venhamos passar adiante e ensinar as pessoas, mostrar que tu és o Senhor, nosso Deus, eterno e Salvador. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Essa história de hoje é a segunda parte da história de Davi. Quem não ouviu a primeira, vai na descrição, que lá você encontra. Está muito boa. Aqui é a luta de Davi com o gigante Golias. Então vale a pena você acompanhar. Abra suas Bíblias em 1 Samuel 17, versículo 30. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder, conforme as primeiras palavras. Versículo 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. Quero comentar um pouquinho desse versículo 31. Saul precisava de um homem que lutasse com o gigante, mas entre os seus homens guerreiros, todos estavam com medo. Então apareceu Davi, apenas um menino, mas que tinha coragem de enfrentá-lo. Então Saul mandou chamar ele para que ele viesse lutar com o gigante. Quero comentar um pouquinho desse versículo 32. Davi ele era apenas um menino, mas a sua confiança em Deus era muito grande, diferente daqueles homens como seus irmãos, que eram homens fortes, mas que não tinham toda a confiança em Deus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 33, porém Saul disse a Davi, contra estes filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, ele homem de guerra desde a sua mocidade. Versículo 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, o tomava uma ovelha do rebanho. Quero comentar um pouquinho desse versículo 34. Saul queria convencer a Davi que não poderia lutar com aquele gigante, porque era apenas um menino, mas ele sempre falando que podia, porque ele cuidava das ovelhas de seu pai, e quando vinha um urso ou um leão para matar as ovelhas, ele o destruía e o matava. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 35, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Versículo 36. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Versículo 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Quero comentar um pouquinho desse versículo 37. Saul aqui, tanto com a assistência de Davi, falando que ele ia porque ele sempre confiava em Deus, e Saul viu a sua confiança que ele tinha em Deus e acabou deixando que ele lutasse
com o gigante. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 38, e Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Quero comentar um pouquinho desse versículo 38. Saul pensou que aquelas vestiduras, aquele capacete, aquelas armaduras, tudo que iria livrar Davi, mas não era. Ele sabia que quem os livrava era Deus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 39, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Quero comentar um pouquinho desse versículo 40. Davi era apenas um menino, com seu cajado na mão, um cajado de pastor e umas pedrinhas e a funda, mas todos não sabiam que ele tinha o Deus que vencia qualquer gigante, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 41, o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. Versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Quero comentar um pouquinho desse versículo 42. Assim como o filisteu desprezou Davi por ser um menino simples e humilde, assim é a vida de hoje. Em qualquer lugar sempre tem pessoas para desprezar os outros, porque é humilde. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 43, disse: pois o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Quero comentar um pouquinho desse versículo 43. O filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, mas ele não sabia que o Deus que Davi tinha era o Deus Todo-Poderoso e já tinha o abençoado. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 44, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Quero comentar um pouquinho desse versículo 44. Aqui o filisteu, porque era grandão e fortão, achou que Davi estaria morto em suas mãos. Mas Davi, sendo apenas um menino, ele tinha o Deus Todo-Poderoso, que é maior do que o filisteu, e deu vitória a ele. E as bestas é quem comeram a sua carne, as aves dos céus, e não a de Davi. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quero comentar um pouquinho desse versículo 45. Aqui Davi deixa bem claro que a força não vem dele, e sim de Deus, que pode todas as coisas. Nós também devemos depositar essa confiança no Senhor, para que nós possamos ser vitoriosos. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. E os corvos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quero comentar um pouquinho desse versículo 46. Enquanto todo aquele povo de Israel não confiava totalmente em Deus, Davi tinha toda a sua confiança e fé que Deus daria a vitória a ele.
Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 47, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Quero comentar um pouquinho desse versículo 47. Quando estamos com Deus, ligado a Ele, buscando Ele de todo o nosso coração, não existe guerra que não possamos vencer. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 48, e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Versículo 49, e Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Quero comentar um pouquinho desse versículo 50. Aqui na realidade que matou não foi aquela pedrinha, e sim foi Deus, porque se não fosse Deus na vida de Davi, ele não prevalecia. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 51, por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Versículo 53. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. Versículo 54. E Davi tomou a cabeça dos filisteus e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vou comentar um pouquinho desse versículo 54. Aqui a cabeça do filisteu foi um troféu para Davi, porque ele foi vencedor. Voltando aqui para a Bíblia, Davi apresenta-se a Saul, versículo 55, vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse Abiné, o capitão do exército, de quem é filho este moço, Abiné? E disse Abiné, vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Versículo 56. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho este moço. Quero comentar um pouquinho desse versículo 56. Davi era um jovem simples que cuidava das ovelhas de seu pai. Ninguém o conhecia, mas o rei queria saber de quem ele era filho, um jovem tão valente. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 57, voltando, pois Davi de ferir o filisteu, Abiné o tomou e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Quero comentar um pouquinho desse versículo 57. Davi estava levando o troféu, que era a cabeça do filisteu, para o rei, para pegar sua recompensa. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 58, e disse-lhe Saul, de quem és filho, jovem? E disse Davi, filho de teu servo Jessé, belemita. Quero comentar um pouquinho desse versículo 58. Davi não era conhecido, porque era um jovem simples, cuidador de ovelhas de seu pai. Espero que vocês tenham entendido esse estudo, que possam ter o Deus como Todo-Poderoso, que pode resolver todas as coisas. Aqui iremos orar para encerrar esse estudo.
Oramos. Maravilhoso, santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento que estivemos em tua presença para estudarmos a tua palavra. Que o Senhor venha nos alimentar cada dia e nos ensinar sempre, Pai, fazer o teu querer e a tua vontade, pois queremos ser alimentados pelo teu Espírito a cada dia, estudando mais a tua palavra e orando mais. Nos ajuda a confiar em ti, a sermos como Davi, que confiou apenas em ti e foi vitorioso, não como Golias, que confiou em sua força e perdeu. Que nós possamos a cada dia sermos vitoriosos, vencendo, Pai, o nosso gigante da doença, da intriga, da discórdia. Nos ajuda, Pai, a confiar em ti e sermos vitoriosos. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Quem quiser fazer seu pedido de oração, vai no comentário do vídeo e deixe seu pedido, que estaremos orando por você. Ou vai na descrição, que lá está o nosso contato. Nos visite em nosso canal, que lá tem mais vídeos com orações, com a palavra. E você que não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando tiver mais vídeos novos. E compartilhe com seus amigos, com a família, para que sejam abençoados também, e a paz seja com todos.